Olá a todos, bom dia. Espero que todos encontrem-se bem. Aqui quem fala é Roberta Galon, gerente de sucesso de cliente da Blackboard no Brasil, e hoje vamos falar sobre o gerenciamento do armazenamento no Collaborate. Primeiro, vamos estabelecer o contexto antes de entrarmos em detalhes sobre o que é esse armazenamento. A primeira premissa que precisamos ter em mente é que nem todo armazenamento é feito da mesma forma. Sabemos que as soluções Blackboard desempenham um papel importante na missão da sua instituição, porque oferecemos melhor segurança, redundância e persistência possível. Por exemplo, seus dados em SaaS se replicam automaticamente em diferentes zonas de disponibilidade para evitar a perda de dados. Se protegem de acordo com os protocolos mais restritos quando falamos em modelos de armazenamento. Mantemos os dados do seu sistema intactos e disponíveis para os usuários. Fazemos isso a partir do uso de ferramentas e enfoques de armazenamento que são fundamentalmente muito diferentes dos modelos de armazenamento pessoais e repositórios na nuvem. A maioria dos clientes do Collaborate tem uma licença Enterprise que lhes dá direito a pelo menos 1 terabyte de armazenamento. Do mesmo modo que acontece com o Learn, os clientes podem obter licenças de armazenamento adicionais de acordo com suas necessidades. Nosso foco hoje é apenas o armazenamento, portanto, se você tiver dúvidas sobre sua licença, direitos ou uso detalhado, seu executivo de contas poderá ajudá-lo. Não deixe de procurá-lo, hein? O uso do armazenamento do Blackboard Collaborate depende não apenas do número de sessões gravadas ou do tamanho dessas gravações. O tamanho de cada gravação individual variará, dependendo da duração da sessão, da atividade dentro dela. Por exemplo, a gravação pode ter membros da classe com uma conversa em áudio, ou talvez o instrutor esteja compartilhando sua própria tela como tutorial sobre como configurar um formulário através da gravação. Ou ainda a sessão dure mais de 2 horas e meia, com 50 alunos usando suas câmeras e tendo interações. Ou uma sessão de 30 minutos com um quadro colaborativo usando questionários para medir a compreensão dos conceitos. Em resumo, não há uma maneira fácil de determinar o espaço de armazenamento que será necessário para uma gravação individual. Entretanto, descobrimos uma regra útil que, a cada 3 horas e meia de gravação, é utilizado aproximadamente 1 GB de armazenamento. Do mesmo modo que acontece com o Learn, as instituições podem gerenciar seu armazenamento, eliminando gravações desnecessárias. Se necessário, você pode sempre baixar um MP4 e mantê-lo em outro lugar. Quando você ou seus usuários excluem uma gravação, essa gravação não faz mais parte do espaço de armazenamento. E se uma gravação for apagada acidentalmente, você pode recuperá-la dentro de 30 dias. Abra um ticket de suporte tão rápido quanto possível, se você estiver numa situação em que você apagou uma gravação acidentalmente. É importante saber também que nosso preço por terabyte leva em conta a imagem completa que você vê no slide. Simplificando essa analogia, o que gostaríamos de informar é que armazenamos e incorremos em custos do nosso lado vários itens a mais do que o arquivo final da gravação de MP4. Logo, se seguirmos o que está sendo apresentado na imagem, o que geralmente nós vemos são as gravações compartilhadas em MP4. Isso é o que está sendo medido e o que consta em contrato e relatórios. No entanto, o que armazenamos de maneira efetiva não pode ser visto. São, por exemplo, os arquivos de segmento sem processamento, o arquivo original do MP4, outras gravações de qualidade como o formato nativo, gravações excluídas temporariamente, custo de reprodução da Amazon Web Services para cada minuto de gravação visualizado, arquivos utilizados em arquivos compartilhados durante as sessões e também relatórios de arquivos. Esses arquivos estão relacionados ao tema redundância, no caso de haver algum problema com os arquivos. Como podem perceber, não são apenas os arquivos em MP4 que são armazenados. Por trás, existem outros armazenamentos necessários para garantir o funcionamento do Blackboard Collaborate. A seguir, veremos algumas boas práticas para o controle de armazenamento.
Efetivamente, é importante que façamos algumas atividades para que nosso armazenamento seja eficiente. A primeira delas está relacionada às informações que são compartilhadas com os docentes da instituição. É importante que eles conheçam políticas e regras institucionais que definam quando eles devem gravar, o que eles devem gravar, por quanto tempo essas gravações ficarão disponíveis, quais atividades podem ser realizadas para utilizar outros mecanismos de armazenamento, ou quais são as expectativas que eles podem ter a respeito da conservação das gravações. É importante também compartilhar algumas boas práticas para que eles utilizem adequadamente o recurso de gravações. Mais à frente falaremos sobre essas práticas. Em segundo lugar, é importante levarmos em consideração qual sessão deve ser gravada, se essa informação realmente precisa ter seu conteúdo salvo. De acordo com relatórios históricos das gravações no Collaborate, identificamos que aproximadamente 35% das gravações nunca foram reproduzidas. Sendo assim, sugerimos que os docentes e demais usuários do Collaborate verifiquem se a gravação realmente precisa acontecer. Por outro lado, é interessante estabelecer políticas institucionais que definam quais serão as práticas exercidas pela instituição. Isso vale tanto para a relevância da gravação quanto para o tempo que a mesma ficará disponível. A partir de relatórios, novamente, foi possível identificar que a maioria das gravações são reproduzidas apenas nos primeiros 35 dias. Após sua disponibilização entre os 35 e 60 dias, a reprodução vai diminuindo drasticamente, e após 60 dias, a reprodução é de praticamente 0%. Conhecendo esses dados, cada instituição pode identificar a partir de seu relatório quantas vezes as gravações são visualizadas e por quanto tempo para a partir disso definir suas práticas. Outro tema relevante está relacionado ao momento atual de pandemia que estamos passando. Durante esse período, pudemos perceber um aumento exponencial com relação à quantidade de gravações. Isso é comum, pois existe um mecanismo de observação para entender se as classes estão acontecendo nesse momento. Contudo, é preciso, dentro dessas políticas institucionais, prever se esse comportamento que tivemos até agora é o que se pretende manter, se é a melhor estratégia ou se deseja considerar outras possibilidades de ações. Se for definido que essa é a melhor estratégia, ou seja, manter as gravações, é necessário pensar em formas de cobrir esse novo padrão de uso. Finalmente, é importante que vocês saibam que, em nível institucional, é possível desativar a possibilidade de gravação. Essa pode ser uma decisão extrema. Caso seja essa a escolha da instituição, é possível configurar para que a gravação não fique disponível para os usuários. No entanto, essa é uma definição que irá englobar toda a instituição. Para desativar, é necessário abrir um ticket de suporte e é importante também comunicar os docentes e a comunidade acadêmica sobre essa definição, para que todos saibam sobre o que foi definido e para que os mesmos não interpretem como um erro ou algum problema no Blackboard Collaborate. Agora, falando sobre as boas práticas que podemos compartilhar com nossos docentes e comunidade acadêmica, uma delas é pedir para que eles identifiquem quais são as gravações que realmente precisam ser mantidas. Muitas vezes acontece da gravação não ser mais relevante ou vigente. Vale a pena fazer uma conferência para identificar quais conteúdos antigos devem ser mantidos e quais podem ser excluídos. Fazer um calendário com ciclos de vida para as gravações também pode ser uma boa prática. Outra boa prática para os docentes é realizar o download dos arquivos para guardá-los na nuvem ou em memória local. As gravações podem ser baixadas em formato MP4 e é possível salvar os chats também, ou seja, não precisa necessariamente estar armazenado no Collaborate. Sabemos da importância para o aluno em poder assistir e rever os conteúdos mais de uma vez. No entanto, é possível definir que esse conteúdo estará disponível por determinado período, ou até mesmo estará disponível definitivamente, mas nesse caso, podendo ser disponibilizado a partir de outros tipos de armazenamento também.
Agora, vamos falar de algumas recomendações e práticas para os administradores. Essas recomendações não são a nível institucional, como as recomendações docentes, e sim a nível administrativo, mas elas impactam diretamente nos resultados institucionais e na gestão eficiente de armazenamento, de espaço em armazenamento. A primeira boa prática está relacionada ao acompanhamento do uso do armazenamento, que deve acontecer de forma periódica. Atualmente, estamos fazendo o envio de e-mail mensal com relatórios de utilização para que vocês possam saber como está o consumo, seja em quantidade de usuários, em quantidade de minutos ou de espaço de armazenamento. Caso você não tenha recebido esse e-mail, procure seu executivo de conta. No futuro, aqui falando de 2021, estamos trabalhando de forma intensiva para que vocês possam consultar essas informações na interface de administração do Collaborate. Assim, vocês não precisarão depender do envio desse e-mail para ter essa informação. Essa é a primeira recomendação, então, utilizar esses relatórios para fazer o acompanhamento do uso. A segunda recomendação é que seja identificado tudo aquilo que existe, para que então possa se identificar o que pode ser eliminado. Existe um relatório que pode ser baixado a partir do ambiente de administração e também pode ser consultado a partir do link que vocês estão visualizando no slide. Neste relatório de gravações, é possível identificar quais gravações estão sendo visualizadas e quais não possuem visualização. Isso torna possível a escolha de quais gravações podem ser excluídas, além das políticas institucionais que comentamos inicialmente. Atualmente, essa é a forma que vocês conseguem consultar essas informações. No futuro, mas em um futuro próximo, pois agora estamos falando de 2020, vocês poderão visualizar esse relatório não apenas dos últimos meses, mas em um intervalo maior de tempo. Este relatório é importante, pois a partir dele é possível identificar, a nível institucional, qual percentual de gravações estão sendo visualizadas e, a partir disso, criar políticas institucionais estabelecendo quais são os mecanismos mais adequados para conservar as gravações. Outra boa prática está relacionada ao download das gravações, alinhado novamente à política institucional. Se houver a necessidade de manter as gravações por motivos de auditoria ou avaliações, é possível fazer o download em massa das gravações. Esse download pode ser realizado a partir de APIs que você mesmo pode desenvolver. Existem também alguns projetos de código aberto desenvolvidos pela comunidade Blackboard que podem servir de referência para realizar esse processo de forma massiva. Qualquer apoio ou informação que vocês necessitem relacionados com essas APIs, vocês devem entrar em contato pelo e-mail developer@blackboard.com ou também, caso decidam por solicitar a ajuda da Blackboard, podemos apoiar a partir de um contrato de horas de consultoria. Existe também um script em Python que permite fazer esse download em formato massivo. Estamos compartilhando o link no slide. É importante ressaltar que o processo de download e transferência não elimina as gravações. Logo, é necessário considerar como duas ações necessárias. A primeira está relacionada ao download das gravações e a segunda, à exclusão. Outro ponto importante que precisamos abordar aqui é que, quando excluímos cursos no Learn, as gravações relacionadas a esses cursos não são excluídas automaticamente. Isso porque, em muitos casos, as gravações são tidas em outros cursos e, para evitar exclusões involuntárias, o sistema trabalha dessa maneira. Por fim, agora chegamos ao último passo. Quais são as ações necessárias para excluir de forma massiva as gravações que vocês já não precisam mais? É importante lembrar que, uma vez que essas gravações forem excluídas, não será possível recuperá-las. Atualmente, para solicitar essa exclusão, é necessário abrir um ticket de suporte. Esse é o passo final e definitivo para diminuir o espaço de armazenamento. A partir do próximo ano, vamos habilitar mecanismos para que vocês possam excluir por lotes as gravações do Collaborate a partir da interface de administração.
Entendemos que as gravações são instrumentos valiosos para instituições e para os estudantes. No entanto, é possível fazer o acompanhamento, estabelecer políticas para que as mesmas sejam utilizadas em um formato que seja benéfico para todos. Agradecemos o seu tempo para esse webinar e esperamos que as informações sejam úteis. Sabemos que compartilhamos bastante informação e sempre há espaços para dúvidas, sejam dúvidas pessoais, de docentes, de administradores ou institucionais. Por esse motivo, deixamos aqui um formulário que pode ser utilizado para o envio de dúvidas relacionadas aos temas que tratamos aqui hoje. As respostas a essas dúvidas serão disponibilizadas no blog da comunidade a partir da próxima semana. Em breve, nós disponibilizaremos essa gravação do webinar aqui para vocês. Finalizamos aqui com alguns recursos para consulta que podem complementar as informações aqui tratadas hoje. O primeiro é o ambiente do Help, no qual você pode consultar dicas e recomendações relacionadas à administração de gravações. Outro canal que pode ser utilizado para consulta é o ambiente de FAQ da Blackboard. Nesse canal é possível encontrar informações referentes à administração do armazenamento. É possível também utilizar o grupo do Collaborate na comunidade da Blackboard e, por fim, o formulário de dúvidas que compartilhamos com vocês. Mais uma vez, agradecemos a atenção e o tempo de todos. Desejamos um bom dia. Até breve.